Olha, a gente tem escutado cada notícia esquisita, escabrosa e às vezes até alarmante por conta de cirurgia plástica. Então a gente vai conversar com a doutora Suzy Vieira. Tudo bem? Olá, boa tarde. Obrigada Prazer pelo te convite. receber. Muito obrigada. A gente tem escutado umas notícias meio esquisitas e por isso que a gente resolveu conversar com você sobre os cuidados antes e depois da cirurgia plástica. É importante o cuidado no pré-operatório? Sem dúvida, um bom preparo faz parte de uma cirurgia segura. E o que é um bom preparo? Um bom preparo você começa na escolha do profissional, no preparo dos exames, nas avaliações pré-operatórias. Muitas pessoas sempre perguntam, eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, eu nunca vou poder fazer uma plástica? Boa. Se você tem esses problemas, mas você está compensado, se o profissional que lhe acompanha permite, autoriza e você está bem, não há nenhuma proibição. Agora, qualquer cirurgia plástica em pessoas mais saudáveis ou menos saudáveis, desde que estejam compensadas, é uma cirurgia. Então, Ótimo. precisa de um bom preparo e ser encarado como uma cirurgia. Tá, exatamente. Então, nós temos dicas, 10 dicas, não é isso? Sim. Então, vamos começar com planejamento para uma plástica saudável e bem-sucedida, né, doutora? Procure se informar sobre o cirurgião plástico. Onde eu posso buscar essas informações, doutora? Veja bem, Regina, só um adendo, os nossos cirurgiões plásticos brasileiros estão entre os melhores do mundo. Há muitos anos então isso, é uma né? pena que estejam acontecendo tantas coisas ruins, estão até denegrindo a imagem da cirurgia plástica, quando nós temos no país cirurgiões plásticos muito bem preparados, nossa formação é muito boa, é uma formação ampla, e temos uma sociedade de cirurgia plástica ativa e que pode ajudar bastante. Então, todo médico, para ser considerado cirurgião plástico, ele precisa ter um título de especialista, ele precisa ter uma formação. O site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fornece, bem como o site do Conselho Regional de Medicina. Quais são esses sites, doutora Suzy? O Conselho Regional de Medicina é o cremesc.org.br e o da Cirurgia Plástica é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.org.br. Nesses dois sites eu encontro as informações que eu preciso. Sim, todas as credenciais do cirurgião, a inscrição, a especialidade que ele está inscrito no conselho, bem como outras informações. Perfeito. Próxima dica. Faça todos os exames de rotina prescritos pelo médico. Sim, como conversamos já, a realização de exames é essencial até para você saber se você está em boas condições clínicas. Quando a gente faz cirurgia plástica, a gente opera a pessoa que não está doente. Então ela tem que estar bem. Além do mais, a cirurgia plástica é uma cirurgia eletiva, é uma cirurgia que não tem pressa para ser feita. Então tem que ser realizada no melhor momento. Às vezes as pacientes, mas é só uma gripe que eu tenho, é só algum desconforto. Então a gente adia, até porque se é uma cirurgia de urgência, não tem escolha, mas se é uma cirurgia eletiva, a gente tem que escolher o melhor momento para realizá-la. Muito interessante essa observação, porque a gente já associa, pelo menos eu, né, cirurgia com urgência. E no caso da cirurgia plástica pode ser uma coisa planejada e programada. É uma opção da paciente, Ótimo. É uma opção do melhor momento de fazer e ela precisa também de uma orientação. Às vezes a paciente chega no consultório achando que aquele é o momento, mas eu estou psicologicamente abalada, ou eu estou perdendo peso, acabei de sair de uma dieta e estou um pouco descompensada, acabei de fazer uma cirurgia bariátrica e já quero. Então existe hoje uma certa ânsia em querer resolver imediatamente os problemas. E é um dos fatores que contribui para alguns insucessos, que às vezes a cirurgia não é realizada no momento adequado. Perfeito. Próxima dica para quem pretende fazer uma cirurgia plástica: entenda detalhadamente o procedimento, os cuidados necessários e as possíveis complicações pós-operatórias. Isso é de suma importância. Eu sempre falo para as pacientes, tem que haver uma empatia e uma confiança no cirurgião que vai lhe operar. Não só no cirurgião, em toda a equipe. A equipe é composta por anestesistas, médicos auxiliares, instrumentadores. Então, preciso que haja uma harmonia e que haja uma empatia, que o paciente se sinta seguro para tirar as dúvidas, confie, tenha boas informações a respeito do profissional, saiba que ele é um profissional conceituado, cadastrado, que tem todas a formação necessária e isso deve ser bem trabalhado no pré-operatório. É possível que ocorra alguma, não vou dizer algum imprevisto, alguma alteração, mas alguma pequena complicação no pós-operatório? Sim, como o corpo humano, ele às vezes é uma caixinha de surpresa, mas eu sempre falo para as pacientes, embora seja essa caixinha de surpresa, muita coisa a gente consegue prevenir, prever. É claro, intercorrências acontecem. Porém, se você está no lugar adequado, se você tem uma formação, aí que eu queria chegar, fez uma avaliação bem feita, você não vai ter tanta surpresa.
Serão intercorrências, mas são coisas que, infelizmente, não contornáveis na maioria das vezes e que, por algum motivo, não conseguiram ser detectadas previamente ou não conseguiram ser prevenidas. Mas, sim, a avaliação é muito importante e essa conversa prévia com o cirurgião é indispensável. Fundamental. Mais uma dica muito importante: converse com o seu cirurgião sobre a anestesia a ser empregada no procedimento. É um outro fator que tem uma série de confusões. Às vezes o paciente acha, e por que é com local ou porque é feita no consultório? Porque alguns pequenos procedimentos podem ser feitos em alguns tipos de consultório que tenham uma estrutura para isso. Eu não tenho risco. E a gente está vendo exatamente diferente disso. Exato. Pequenos procedimentos que carregam a história de serem pouco invasivos, serem simples, carregam também algum risco. Então, por isso que a anestesia tem que ser considerada, se é uma anestesia local, se é geral, por quê. E o profissional da anestesia, o anestesiologista, também deve ser muito bem escolhido. Quem decide a anestesia, o médico ou o paciente, ou os dois em conjunto, doutora? São os dois em conjunto. Como o paciente normalmente não tem tanto entendimento sobre a indicação de cada anestesia, o anestesiologista discute qual é a melhor opção e oferece qual é a melhor opção para ele. E cabe a ele aceitar o procedimento. Perfeito. Quinta dica: mantenha uma dieta equilibrada no período que antecede a plástica. Sim. Por quê, doutora? É muito comum que as pacientes pensem, já que eu vou operar, ou eu vou, como elas mesmas falam, enfiar o pé na jaca, já que eu vou operar mesmo, ou começam a fazer dietas mirabolantes que fazem perder peso, mas também perder proteína, perder eletrólitos, ficarem anêmicas, e isso vai contribuir sobremaneira, não só o procedimento, como também o pós-operatório. Que para uma cirurgia cicatrizar, precisa haver proteína, a paciente tem que estar equilibrada, bem nutrida. No intraoperatório, a gente sabe que na maioria das cirurgias há um sangramento. Esse sangramento também é programado, mas se a paciente está anêmica ou omite alguma informação, eu já tive, infelizmente, casos até de pessoas que trocaram exames para omitir informações. Mas isso é um boicote a ela mesma. Exatamente. Trocou o exame para que a cirurgia fosse feita. Como é que troca o exame? Aí eu já não saberia te informar, Olha. mas é uma coisa que eu desaconselho. E você desconfiou? Sim. Felizmente, há tempo foi descoberto isso, a gente orientou a paciente e cancelou o procedimento. Quer dizer, a gente não pode esquecer que, apesar de ser uma cirurgia plástica, ou seja, mais ligada à estética, é a saúde que está em jogo, né? É a saúde. As pessoas, às vezes, minimizam muito o procedimento, quando isso não deve ser colocado em prática. Mais uma dica, a sexta delas. No dia da cirurgia, procure ficar o mais tranquila possível. Isso faz diferença, doutora? Faz diferença, até porque se você chega muito ansiosa, que é normal, a maioria das pacientes me ligam até e perguntam, eu estou muito ansiosa. É normal, você vai se submeter a uma coisa nova, você sabe que vai ser uma cirurgia, vai ser cortada, vai sangrar. Então, essa ideia não cai muito bem para a maioria das pessoas. Então, se ela fica ansiosa, às vezes ocorre um aumento da pressão, a paciente não aceita bem o procedimento, acorda agitada após o procedimento. Então, é claro, na medida do possível, que ela se mantenha o mais tranquila possível. Se por acaso eu acordar muito ansiosa no dia do meu procedimento, eu posso tomar um tranquilizante? O ideal é que não, até porque vão ser dadas outras medicações também tranquilizantes, às vezes até no momento que chega ao hospital e antes da cirurgia e durante a cirurgia. Então, não é adequado que se misture com outras medicações. E um alerta que eu faço, inclusive medicamentos ditos naturais, também tem um efeito que pode obrigar ou aumentar o efeito da anestesia e gerar uma complicação. Então, quer dizer, não tomar nenhuma atitude sem antes consultar o médico responsável. Tá. Sétima dica: programe-se para chegar com antecedência ao hospital. Há toda uma preparação para a paciente ir para o centro cirúrgico. Então, normalmente o cirurgião visita, o anestesista visita no quarto. A paciente, a gente conversa. Há sempre aquela marcação, que eu acho que todo mundo já conhece, a gente delimita o que vai fazer. Eu não sei, marca. Que marcação? Você sabe que quando a paciente está deitada na sala, na mesa de cirurgia, muda totalmente. Tem estrutura que muda de posição, a gente perde um pouco o parâmetro. Então, é por isso que se fotografa a paciente antes do procedimento e se marca. A gente marca com caneta mesmo, onde vai cortar, onde vai tirar. Eu nunca fiz cirurgia plástica. Então. Aliás, cirurgia nenhuma, eu não sei como é que é.
Então a gente delimita... Fotografa em pé. Em pé, em várias posições. Tá. E você marca onde é que você vai cortar, onde tem que tirar mais, onde é que tem um defeito, onde é que tem uma depressão. Então vai para o centro cirúrgico toda desenhada. Já toda desenhada. Isso é feito um pouco antes da cirurgia. E é de suma importância. Claro. E é nesse momento que às vezes a gente consegue mostrar para a paciente alguns detalhes, aparecem novas dúvidas. Então a paciente precisa chegar antes no hospital para que a gente possa fazer isso com tranquilidade. Depois ela normalmente toma um pré-anestésico para relaxar. Vão ser aferidos alguns parâmetros, como pressão, como é que ela está respirando. Ela é avaliada por várias maneiras e isso é muito importante. Quer dizer, o processo começa muito antes do centro cirúrgico? Muito antes do centro cirúrgico, sem dúvida. E tudo tem que ser feito com a devida tranquilidade? Com tranquilidade, com paciência. Tá, entendi. 8ª dica. Após o procedimento, siga todas as orientações passadas pela equipe médica para o período de recuperação. Todas, sem exceção. Sem exceção. Eu sempre falo que o resultado de uma cirurgia não depende só do que é feito na sala de cirurgia. Os cuidados da paciente no pós em relação ao uso de cintas, quando indicadas, ao repouso, às vezes não o repouso exagerado, que hoje a gente sabe que a imobilização muito tempo no leito não é legal, então a gente pede para a paciente andar, se mexer, circular, é claro com algumas limitações, são de suma importância. Então todas essas orientações, elas têm um motivo. Não é exigência só pessoal do médico e devem ser seguidas. Doutora Suzy, quais são as orientações que normalmente as pacientes e os pacientes não obedecem? Você fala, nenhuma paciente faz isso. Temos extremos. Tá. Algumas não obedecem ao repouso, rapidamente elas começam a se movimentar exageradamente. E há o extremo que é a que a gente manda que se movimente, que se mobilize e não movimenta. Tá. Então os extremos não são bem-vindos. Tá. Mas é claro, no pós-operatório ela também tem consultas de retorno e nesses retornos conseguimos avaliar o desenvolver do pós-operatório e trazer novas orientações. Tá. Como você disse, a cirurgia não acaba ali, né? Continua até a recuperação total. Até completa recuperação. Ainda tem os procedimentos que são auxiliares, em alguns casos drenagens linfáticas e outros tipos de terapias para otimizarem também o resultado. Ótimo. 9ª dica. Evite a automedicação. Isso é para a vida, né, doutora Suzy? Isso é para a vida, não só no pré, no intra, no pós. E ser muito franco com o seu médico. Às vezes, por medo de ter o procedimento negado, as pacientes omitem. E nem sempre a gente consegue descobrir. Então, se é uma paciente que toma, por exemplo, uma coisa muito tranquila para muita gente, que é o ginkgo biloba, que é uma medicação natural, ele aumenta muito o sangramento. Então, isso às vezes não é detectado pelo exame. No intraoperatório, durante a cirurgia, a gente fica surpreso, assim, nossa, está sangrando muito mais para uma pessoa jovem, para uma pessoa saudável. E depois a paciente, mas eu achei que só era um chazinho, alguma coisa do tipo. Nossa, doutora, então tem que contar tudo, até o que a gente acha que não precisa. E hoje, com essa campanha de muita medicação para emagrecer, tem remédio milagroso para tudo, para emagrecer, para engordar, para dormir, para acordar, para ser feliz. E às vezes não ajudam em nada e até atrapalham. Tá. Não só o bem-estar da paciente, como o procedimento. Perfeito. 10ª e última dica para quem pretende realizar uma cirurgia plástica: compareça a todas as consultas marcadas após a cirurgia. Tem gente que não vai? Tem gente que vai, eu sempre falo, as primeiras, as pacientes têm um pouco mais de medo, estão inseguras, com dúvidas, acabam indo. Mas depois de uns dias, algumas são bem rebeldes e eu não aconselho. Então, o pós-operatório é muito importante. Eu sempre falo, eu prefiro que você venha para não fazer nada ou que tenha alguma dúvida, por mais boba que seja, pareça ser, não é, do que tomar uma atitude errada que pode pôr uma cirurgia a perder. Mas, doutora Suzy, são quantas consultas, assim? Porque a todas as consultas são quantas? Umas 10? Depende do procedimento. Tem procedimentos que a recuperação é bem mais simples, bem mais rápida, a paciente volta com uma semana, talvez com mais 15 dias e depois só vai fazer retornos mensais. Outras cirurgias que demandam a colocação de drenos ou que tem que tirar pontos em momentos diferentes, a gente pede para voltar mais vezes. Tá. Então, em média, num período de 3 meses, umas 5 consultas. Tá, e é importante ir em todas. Sim. Não se dá alta antes do tempo, né? Não se dá alta antes do tempo. E temos 2 observações muito importantes sobre esse assunto. Vamos a elas. Diabéticos e cardíacos devem ter acompanhamento de especialistas durante a cirurgia e no pós-operatório.
Não necessariamente o especialista tem que estar durante o ato operatório, porque são feitas várias avaliações prévias e se o colega julga que a paciente está bem, ele até fornece o suporte, mas não necessariamente ele tem que estar no ato cirúrgico, até porque nós temos outros profissionais no hospital que também fazem esse acompanhamento, são capacitados. Porém, é indispensável uma avaliação prévia bem feita, uma liberação por parte do profissional e seguir-se à risca todas as normas que foram dadas, as orientações que foram dadas. Quer dizer, cirurgia plástica é uma coisa séria, né? Não é para ser feita em apartamento. É uma cirurgia. Né? Infelizmente, o imediatismo, a facilidade, o fato de não ouvir um não, porque um bom médico, muitas vezes, ele dá um não para a paciente. Dr. Maluf falou isso aqui. Ele falou, a gente tem que ouvir, buscar uma outra opinião, tudo bem, mas buscar até encontrar o que você quer ouvir pode ser complicado. Já houve pacientes que eu falei, eu sei o que você quer ouvir, mas infelizmente eu não vou poder te dizer o que você está querendo ouvir. Agora, se a gente melhorar isso ou aquilo, ou às vezes a pessoa não precisa melhorar nada, ela precisa mudar a forma de se enxergar, porque não só problemas físicos, nós temos problemas psicológicos, as pacientes têm transtornos, como por exemplo o transtorno dismórfico corporal, que ela nunca se vê como ela realmente é e não vai haver cirurgia que a faça ver diferente. Que satisfaça as expectativas. Que satisfaça. Né? Então vai ser uma paciente sempre insatisfeita, entristecida e que um bom profissional não gostaria de promover esse tipo de coisa. Claro, o profissional ético, né? O profissional ético. Outra observação importantíssima sobre esse assunto, que viroses, conjuntivites ou outras infecções dias antes da cirurgia devem ser comunicadas ao médico. Até conjuntivite? Sim, qualquer infecção é proibitiva você realizar uma cirurgia estética estando com infecção. Ah, mas é uma bobeira. É uma bobeira, mas pode esperar. Então trata a infecção e depois faz a cirurgia. Mas independentemente disso, eu sempre falo para as pacientes, se você tem alguma alteração, mesmo que você não saiba o que é infecção, o que não é, apareceu uma dor estranha, mudei o hábito intestinal, comecei a ter evacuações ou ardendo para urinar, comunique-se com o médico, que ele é a melhor pessoa para decidir se isso se trata de algo que tem que ser investigado ou não. Agora, doutora Suzy, começamos a nossa conversa com você falando que o Brasil tem ótimos profissionais e tal. Eu lembro de uma época que o Brasil era referência em cirurgia plástica. Ainda é? Ainda é. A Olha cirurgia só. plástica brasileira é muito valorizada e tem muitos méritos para isso. Mundialmente, a gente tem colegas que dão palestras, são muito respeitados e não só isso, vários pacientes vêm de outros locais do mundo para se operar. Então, a cirurgia plástica brasileira merece muito respeito e a formação dos nossos profissionais normalmente é muito boa. Não deixa nada a desejar, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então volte muitas vezes para a gente falar sobre esse assunto de uma maneira séria, porque virou uma coisa esquisita, né? Sim. E não é nada disso. Doutora Suzy Vieira é cirurgiã plástica. O site dela é Suzy com Y, suzyvieira.com.br. Você encontra a doutora Suzy no Face como Suzy Vieira Cirurgia Plástica. Muitíssimo obrigada, viu? Sempre bom conversar com profissionais éticos. Obrigada. Obrigada. Bom fim de semana. Igualmente.